Então, só estou começando a iniciar a gravação aqui, eu vou compartilhar a minha tela. Deixa eu compartilhar aqui. Aí, vocês estão conseguindo? Me avisem quando puder ver minha tela. Já estou vendo. Eu também. Beleza. Então, aqui, ó. Hoje, como a gente tinha comentado, tá? Vai ser uma aula sobre como conectar mais de um banco de dados no mesmo dashboard, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Hoje eu vou explicar para vocês como criar esse dashboard aqui, ó. Deixa eu carregar. Esse dashboard aqui, vocês conseguem ver? Sim. Esses dois dashboards aqui, como vocês podem ver, tem uma fonte de dados do Drive e uma do SQL. É essa forma que eu vou explicar para vocês. Tem uma outra forma que é combinar dados, mas isso é feito, como tem muito a ver com comandos de SQL, de concatenação de planilhas, tem várias regras para montar a planilha, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas não vai ser uma coisa que o usuário vai fazer. Isso sempre quem vai configurar essa concatenação, essa combinação de planilhas, tem que ser um profissional já capacitado em SQL, tá? Então, assim, não se preocupem em aprender a fazer isso, é importante saber que é possível, mas não precisa aprender a fazer, tá? Porque isso tem que ser feito por um profissional mesmo mais experiente, que vai montar as planilhas, tá bom? Isso aqui é uma conversa, tá, pessoal? Não precisam ficar em silêncio nem nada, se não quiserem falar também, mas é legal a gente poder ter uma dinâmica, beleza? Tranquilo. Disso aqui, eu vou explicar para vocês como montar flags com nomes, como configurar todas as coisas que a gente já viu, né? Vou revisar, e também algumas outras curiosidades legais que a gente tem aqui, tá? Então, vamos voltar para a página inicial e montar um novo, e eu quero, por favor, que vocês abram, que a gente vai fazer passo a passo tudo junto, tá? E aí, se alguém travar em alguma coisa, já me avisa que eu paro e a gente avança a partir daí, beleza? Ok. Show. Eu vou começar, então. Todo mundo conseguiu acessar, tranquilo, né? Sim. Vocês têm alguma dificuldade ainda para fazer a inserção dos dados, naquela parte de puxar as informações? A princípio, não. Tá. Então, a princípio, ela é a coisa mais simples mesmo, né? É só saber algumas credenciais, então eu acho que isso é mais tranquilo. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês me avisem. Hoje eu vou ensinar uma forma mais prática, que é quando alguém de SQL já colocou para você o banco de dados, já configurou o banco de dados, porque isso é usual, tá? Vocês que vão fazer a planilha, não necessariamente vão ter que configurar os dados. Isso sempre vai ter que ser a função de um especialista, tá? Ou um especialista da própria empresa, ou no caso, nossos clientes, eles podem também nos contratar para fazer isso. Então, é importante que vocês saibam, é importante que vocês consigam fazer isso com sucesso para ter alguma liberdade no sistema, mas também vocês não precisam fazer isso. Isso é função sempre do setor de TI da empresa de vocês. Então, Augusto, você, no caso, isso que eu falei não conta, tá? Você tem que saber fazer, mas isso eu sei que você sabe. Beleza? Ok. Vamos começar então, vamos clicar aqui no maisinho. Eu vou começar de uma forma que eu acho mais confortável de fazer, tá? Eu não começo o dashboard, eu como usuária, pela base de dados. Eu começo pelo dashboard em si, porque aí eu consigo na minha mente pensar o que é que eu vou querer desse dashboard, qual é a função dele, e aí sim buscar os dados que eu preciso, tá? Alessandra, o meu sistema trancou todo, não tá, parou de funcionar. Ele travou, é isso? Isso, travou, ele tranca muito o meu. Eu não sei se é para todos assim ou é só o meu mesmo. Alguém mais está com esse problema de travar? O meu nem mexe, parou. Augusto, tu usa o Linux também, igual a Tamires? Sim. Tá, e o seu Aqui normal? tá funcionando. O meu parou totalmente. Faz o seguinte, Tamires, fecha tudo, tá? E abre só o nosso Meet com áudio aqui e o Dashboard BI, igual tá aqui na minha tela, porque eu já fiz isso com medo dele bugar alguma coisa. É que eu tenho que abrir aí eu vou no outro navegador, né? Porque não funciona no Google. Então, ele é um pouquinho pior no Google, ele é um pouquinho mais difícil no Google, tá?
Você quer tentar resolver que a gente te aguarda um pouco? Acho que vai demorar. O que você prefere? Tá carregando aqui devagarinho, acho que vai entrar agora de novo, mas consegui a aula. Beleza, então, pessoal. Eu vou começar, então, vindo aqui no mais, tá? E eu vou start from scratch. O que é isso? Eu começar do zero. Eu quero um dashboard limpo. Eu poderia vir aqui no sample dashboards, que já tem algum dashboard de exemplo, e selecionar algum daqui eu quero me basear para ter uma ideia, tá? Isso é muito útil para quem está começando, tá, gente? Aqui, ó, tem alguns exemplos, tá vendo? Que já estão prontos. E quando você aperta aqui em Add Dashboard, ele vai dar para você esse exemplo e vai te abrir aqui um dashboard que já vem configurado, já vem com um banco de dados testes que te dá de alguns exemplos de utilização. E isso é muito útil na hora que a gente está começando no projeto. Eu comecei a aprender assim, eu pegava um desses normais e ia alterando para aquilo que eu queria, tá? Então, essa é uma forma também de vocês estenderem o conhecimento de vocês, tá? Irem lá nos exemplos e pegarem todos os exemplos que tiverem, que tem aqui, ó, análise de vendas, então isso para o comercial é interessante. Tem análise de hospital, análise de TI, então, assim, tem vários exemplos legais que vão ajudar vocês a amadurecer essa ideia do que é um dashboard, do que ele tem que ter, beleza? Mas isso é só um exemplo, tá? A gente não vai usar isso agora, tá bom? Eu vou criar um dashboard do zero. Eu quero um dashboard vazio. Aí, ó, vocês criam um dashboard, cada um vai colocar o seu nome, underline, a data assim, ó. Tá vendo? Pra gente saber o que foi feito hoje, tá bom? Todo mundo tá nessa tela aqui? Sim. Beleza? Sim. Então, vamos lá. A gente vai dar OK e vai abrir o dashboard. Beleza. Todo mundo conseguiu? Sim. Aí aqui, eu vou começar tendo a minha ideia. O que eu quero desse dashboard? Eu gosto muito de usar esses itens aqui, ó, essas miscelâneas, tá? Que é o que dá aquele toque especial. Que faz um dashboard, além de ser um dashboard informativo, um dashboard convidativo, sabe? Essas coresinhas, todos esses detalhes que muitas vezes, quando a gente está focado muito na área técnica, parece que não fazem sentido, fazem muita diferença, tá? Principalmente porque aqui, visualmente, eu já faço vocês entenderem que esse meu dashboard é separado em duas fases, ó. Cada uma com os seus filtros e cada uma com as suas informações. Então, já fica claro para quem vê aqui o que é que ele está tendo que analisar, quais são as informações que ele tem na tela, tá? Então, a gente vai começar por isso, por esses cartãozinhos aqui. Então, vocês vêm aqui em texto, arrasta para o cantinho e vai criar esse quadradinho em branco aqui, tá? Todo mundo conseguiu? O meu tá bem lento só, né? Eu não consigo fazer tudo no mesmo momento que vocês fazem. Sim, mas ele tentando, se alguma coisa der problema, você avisa que a gente volta os pacientes se precisar, tá bom? Tá, aqui foi tranquilo. Foi beleza? Uhum. Aimee? O meu tá carregando aqui, tá abrindo. Beleza, então. Eu vou esperar mais um segundinho, daí você me avisa, Aimee, quando der ok. Vou sempre fazer assim, quando a maioria tiver conseguido, a gente segue. Beleza? Aí quem ficar faltando, a gente vai acompanhando depois, se precisar, pode parar que eu volto. Deu, Aimee? Fui eu, a Tamires conseguiu. Ainda não, pode ir indo ali. Como meu Perfeito. computador tá um pouquinho lento, eu vou acompanhando vocês. Ótimo, Aimee. Aí aqui, ó, a gente vai pegar e vai clicar nessa chavinha aqui para editar, para eu colocar texto, tá vendo? Sem isso, não consigo clicar. Quando eu clico aqui, eu consigo colocar um texto e eu vou dar um nome para esse primeiro. Aí vocês podem dar, eu dei o nome padrão para vou fazer exatamente o mesmo para o outro, tá? E aqui eu dei o nome de drive, que eu quero pegar informações de um determinado drive. Então aqui eu já sei, poxa, eu preciso então puxar as informações do drive, que é isso que eu quero mostrar. Aí agora, sabendo que isso é uma informação que eu quero, aí eu vou para o meu data source. Aí eu vou, poxa, se eu quero fazer uma comparação, então agora eu tenho que pegar um data source. Daqui eu posso tanto criar um data source novo, fazer uma nova conexão, ou usar um que já existe. Então a gente vai aproveitar o que a gente fez nas outras aulas agora e vai puxar o nosso dashboard. Primeiro aquele que a gente conectou do Drive. Tá, perdão, vai conectar o nosso data source. Primeiro, aquele com o Google Drive. Então, eu vou aqui. Alessandra,
para mim, eu posso ir pegando já algumas planilhas do financeiro só para eu ter uma ideia, uma base, para ficar mais fácil para mim? Claro, fiquem à vontade para usar das fontes de dados, tá? Só estou mostrando para vocês que eu vou criar exatamente esse mesmo aqui, mas vocês podem usar como vocês preferirem, tá bom? Ale, eu quero que você me mostre de novo como que cria esse textinho aí. Aqui, ó, Perdi você vai essa parte. nos widgets aqui, tá vendo, ó? Uhum. Aí você vai lá embaixo e vai selecionar esse aqui, ó, texto. Vai clicar e arrastar. Aí vai vir uma caixinha com o lapisinho aqui para editar. Beleza, foi. Obrigada. Foi, perfeito. Então vamos voltar aqui. Eu vou pegar uma base de dados que eu já tenho, que é, deixa eu só lembrar o nome dela. Eu vou ver, a gente vai usar a minha cola aqui, tá? Porque eu não lembro o nome certinho dos dashboards. Eu vou usar aqui do exemplo, tá bom? Mas isso é normal, não tem problema. Se tiver com dúvida, você pode abrir uma outra página até o dashboard, ó, aqui, ó, PCMBI Drive. Pode abrir em outra, pode vir aqui, ó, eu tenho dúvida, eu quero saber se o data source que eu vou usar, qual deles eu preciso usar. Você pode abrir aqui o data source em separado, tá? E pedir aqui, ó, será que é esse mesmo que eu quero? Eu quero ver um preview. Eu quero ver se esse dado aqui é a informação que eu preciso mesmo. Ah, tá, ó, é realmente isso que eu preciso. Eu tenho o código da OS, departamento e setor. Perfeito, então posso fechar aqui e já procurar por ele, porque é esse que eu quero. Aí, PCMBI Drive, achei, adicionei, tá aqui. Todo mundo conseguiu adicionar a sua conexão Drive? Sim. Sim. Ótimo, perfeito. Então agora a gente tem a nossa conexão, tem os nossos dados, que como já foram colocados, eu já sei que eles estão corretos, tá ótimo para mim. Agora eu quero colocar o meu primeiro gráfico. O que é o meu primeiro gráfico? O que eu quero colocar? A gente tinha combinado, né, evoluindo daquilo que a gente tem feito, a gente queria ver quantas OS tinha por departamento e por setor. Essa é a análise que a gente está fazendo aqui. Então, para mim, é claro que dentre dessas aqui, tá, essas dois tipos de informação, eles são basicamente a mesma coisa, só que em sentidos diferentes. Uma horizontal e uma vertical, tá? E aí tem algumas formas usuais, né, aqueles bons costumes de utilização que a gente pode utilizar, mas não existe uma regra fechada sobre como usar um ou quando usar outro, é mais você que vai decidir qual é a visualização que você quer dar, tá? Então eu vou pegar o do colunas, mas se vocês pegarem aqui exatamente o do lado para utilizar, ele é equivalente. As mesmas configurações, os mesmos dados eu vou colocar, só vai mudar a formato de visualização. Então, se vocês quiserem usar o bar ao invés do coluna, podem utilizar também para fazer o teste. Beleza? Fiquem à vontade, tá bom? Então, aqui, uma vez que eu selecionei a forma de composição, de comparação dos meus dados, eu vou clicar aqui na configuração para acrescentar aqui informações que eu quero, né? Então, todo mundo conseguiu fazer isso? Clicou aqui, já dá nas propriedades do gráfico? O meu tá trancando. Trancou tudo de novo. Todo mundo ok? Vai me dando Eu já cheguei nas configurações. Perfeito, perfeito. Então, a e-mail, tudo certo? Tudo. Ótimo. Então, aqui eu vou dar um nome. Que nome eu quero? Eu quero listar as solicitações dos meus departamentos, né? As OS do meu departamento. Então, eu vou colocar um nome que me diga isso já de cara, tá? Então, eu vou colocar aqui departamentos solicitantes. Quais departamentos aqui estão pedindo, que têm OS abertas, que estão fazendo abertura de OS? Beleza? Vocês podem colocar outros nomes, tá? Isso aqui é só um exemplo que eu dei. Fiquem a ordem dos fatores não altera o produto. Vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? O subtítulo é esse texto aqui, ó, que vai aparecer logo depois, tá vendo? Logo depois do meu título. Isso aqui eu costumo utilizar para dar detalhes um pouquinho mais técnicos do gráfico, sabe? Quais são as variáveis que estão lá, de uma forma que seja acessível também para quem está vendo, né? Então, assim, departamentos solicitantes, mas como eu vou montar esse gráfico? Eu vou montar esse gráfico usando as OS por departamento, certo?
E aí, tem mais uma coisa que eu posso adicionar para ficar ainda mais explicativo, que é a descrição. A descrição, ela vai aparecer aqui, ó, nesse izinho, tá vendo? E aí, eu vou poder ainda escrever mais um texto, aí sim, um pouco maior, dando ainda mais detalhes do que eu quero falar, para quem, assim, para quem vê esse dashboard, não ter que me procurar para ter dúvida, sabe? Vai só poder ver os dados e qualquer dúvida que vai ter vai ser em relação às informações, não ao que tem no dashboard, a como ele foi montado, tá? Então, aqui eu vou botar uma breve descrição. Opa, dos departamentos com OS abertas. Bom, daqui eu já consigo também eu organizar minhas ideias e saber o que eu vou ter que puxar. Eu vou ter que puxar uma variável para a ordem de serviço e uma variável para departamento. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo conseguiu configurar o seu? Quer que eu espere um pouquinho? Ai, eu não tô conseguindo acompanhar a aula fazendo gráfico porque o meu tá parado, trancou tudo. Tudo bem, não se preocupa. Vai tentando o jeito que você dá. Eu tô sempre aqui, a gente vai voltando se precisar, tá? A Aimee e Augusto conseguiram. Certo, estou acompanhando. Só aguarda um minutinho. Oi, alguém falou alguma coisa? Desculpa. Falei que estou acompanhando aqui. Tá, perfeito, então. Uma vez que eu defini o que vai ser esse meu gráfico, com todas as informações que eu quero nele, eu vou aqui e vou atribuir os meus dados, tá? De novo, os valores é aquilo que vai no eixo X, as colunas, perdão, os valores é aquilo que vai alimentar o meu eixo Y, que vai dar a altura do meu gráfico, e as colunas vai ser a divisão do eixo X, tá? Quantas barrinhas vão ter aqui, tá? Vai depender dessa parte. Então, eu vou começar. Se eu quero que os meus valores, contar a quantidade de OS, a quantidade de OS tem que ser o meu valor, porque é isso que eu estou contando. Eu estou contando quantas OS tem para um determinado departamento. Ó, de novo, a frase nos ajuda. Então, eu vou contar as OS. Eu sempre coloco distinto, apesar de ser o mesmo valor, tá? Só porque nesse caso eu não quero saber de números repetidos, eu quero garantir que seja só uma linha por OS, tá? Mas nesse caso aqui, como uma planilha já está estruturada para isso, não tem números repetidos, tá? Então vai ser o mesmo valor, ó, se vocês olharem. Stick count e o count é a mesma coisa, 205 os dois, tá? Nesse caso, tanto faz. Aí eu vou vir aqui, 250 OS, colunas por departamento. E aí já vai aparecer o gráfico, ó, completo. Quais são os departamentos que abriram e quantas OS tem por cada um. Aí a primeira coisa que eu me atento é esse item aqui, ó, a legenda da minha coluna. Eu vou dar um preview para vocês. Tá vendo aqui, ó, que a legenda da minha coluna, ela não tá acessível para todo mundo? Tem um termo em inglês que é referente a uma equação que a gente faz. Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que evitar no nosso dashboard, tá? Ele tem que ser acessível para todo mundo. É claro que isso varia da função do dashboard para quem você vai estar apresentando, tá? Mas quanto mais acessível, melhor. Beleza? Então, como eu vou mudar isso? Eu vou mudar aqui, ó, no nome da minha variável. Ao invés de eu colocar ali, ó, contagem de código S, eu vou renomear para OS abertas, tá? Pode ser qualquer outro nome, total de OS, pode ser o que vocês acharem melhor, que tenha sentido com a informação que você quer passar, tá? Ó, e aí já mudou automaticamente. Mostra o departamento, qual é o departamento que ele está se referindo, OS abertas, a quantidade de OS para aquele departamento. Então, o meu gráfico está funcional, ó, já consigo demonstrar a quantidade de OS por cada departamento. Todo mundo conseguiu? Sim. Conseguiram? O meu tá dando aquele errinho de novo, visual, mas eu tô acompanhando aqui. Ah, o eu visual, né? A Alessandra poderia fazer, eu fiquei meio perdida nessa parte ali, sabe? Nas demonstrações ali, sabe? Não, eu não consigo entender muito bem essa parte. Então, poderia mostrar, por exemplo, alguma planilha do Excel com valores em meses ou
Algum exemplo assim, sabe, mais prático do meu dia a dia? Como assim? É que tá um pouquinho ruim. Você consegue falar um pouquinho mais perto do microfone? Deixa eu ver. Assim, ó, eu não consigo bem entender ali onde é que tu arrastou ali para valor e departamento. Isso, tá. Então, eu vou explicar isso de novo, tá? Quando você quer fazer essas informações, o que são os valores, tá? Os valores vai ser aquilo que você quer contar. Por exemplo, eu quero ver quantos tickets foram abertos ou melhor ainda, vou usar um termo financeiro. Eu quero saber quanto de dinheiro eu ganhei por dia desse mês. Quanto de dinheiro teve de entrada por dia desse mês, tá? Uhum. Então, o que você tem que pensar nessa frase primeiro? O que é que eu quero medir? Eu quero medir valores, né? Eu quero medir valores. Então, os meus valores vai estar aqui. Eu quero medir quantos tickets num setor. Os valores vai ser aquilo que eu quero saber a quantidade. Quantos tickets? Então, eu tenho que colocar um dos tickets aqui. Qual o valor de entrada? Eu tenho que colocar aqui as variáveis, a coluna que me salva as entradas. Uhum. Deu para entender melhor? Sim, eu entendi. Daí, no caso, vai ser, para mim, ali seria as entradas, né? No caso, eu teria que arrastar as entradas para ali. Isso, as entradas, e aí as colunas vai ser a divisão que você quer fazer. Eu quero saber as entradas por mês, as entradas por ano, eu quero saber as entradas por determinados tipos de transferências, eu quero saber se foi uma entrada fixa, uma entrada variável. Tudo isso daí, quando eu quero caracterizar o valor, eu coloco nas colunas. Daí eu teria que arrastar, no caso, as entradas variáveis, entradas de contratos, tudo para ali nas colunas, seria isso? Na verdade, não. Você quer colocar, então, mais de um tipo de valor. Eu quero, além de tudo, dividir por tipos de valores, né? Uhum. Você pode colocar mais de um valor aqui. Tá. Aí, por exemplo, deixa eu ver alguma coisa que eu consiga colocar aqui. Esse dado aqui, ele não serve para isso. Deixa eu ver. Setor, departamento. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais um aqui. Rede industrial, boa tarde. Aqui, vamos ver o que acontece. Tudo bem? É da rede industrial com quem eu falo? Aqui, ó. Vamos fazer um exemplo aqui. Certo. Ó, eu tô querendo ver nesse gráfico aqui não só quantas OS tem abertas por departamento, mas eu também quero ver quantos setores tem por departamento. Tá? Isso você pode traduzir para você, eu quero saber de quantas entradas variáveis tiveram no mês, quantas entradas fixas tiveram no mês, sabe? Você pode colocar tudo nos valores, tá? E essa coluna aqui só vai servir para você determinar como você quer dividir. Eu quero dividir isso por mês, eu quero dividir isso por setor, por ano, por data, por, sei lá, por ID, você que escolhe, tá? Todas são as divisões e os valores são o que eu vou estar calculando. E ficou um pouquinho pequeno, mas eu vou aumentar, tá vendo? Agora aparece aqui as OS abertas e quantos setores tem nesse departamento, ó. Vai ficar os dois aqui. Tá vendo? Um do ladinho do outro. Sim, entendi. Eu poderia também fazer isso de outra forma. Eu posso colocar, quando são, no seu caso, tá? Eu acho que é muito útil isso. Você pode usar mais um tipo de widget aqui, que é quando você stacked column, eles chamam, né? Você coloca um valor em cima do outro que vai te mostrar também o total, tá? Agora, para mim que travou, gente, um pouquinho aqui. Deixa eu atualizar. Aí, ó, salvou do jeito que estava, tá vendo? Então, vamos continuar. Entendeu, Tamires? Tem mais alguma outra dúvida que você tem nessa hora aqui de montar a planilha? Não, a princípio seria isso. Qualquer coisa eu vou perguntando, tá? Ótimo, perfeito. Então, eu vou tirar esse exemplo que eu coloquei aqui, tá? Só para a gente montar exatamente igual, mas qualquer coisa eu vou colocando aqui também. Aí, pronto. Aqui tá pronto o meu primeiro gráfico que eu quero demonstrar, né? Departamentos por OS. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, tá, é que essa legenda de baixo eu prezo muito por ela, porque é ela que vai me indicar
todos esses itens, tá vendo? Então, eu gosto de vir aqui nas configurações, ó, vem aqui, ó, Label Overflow Mode, tá? Esse lugar aqui eu vou decidir o que eu vou fazer quando um texto dá overflow, ou seja, ele ocupa mais espaço do que eu tenho para mostrar. Se eu tenho 2 de espaço e eu tenho um texto que ocupa 3 caracteres, o que eu vou fazer com isso? Agora está automático, mas eu posso pedir que ele esconda aquilo que não cabe, tá vendo? Ele só vai mostrar aquilo que cabe mostrar. Ou eu posso pedir para ele cortar as palavras, tá vendo? E vai me dar aqui elas... Ai, gente, esqueci a palavra quando você pega e diminui, sabe? Eu esqueci o nome disso. Abreviadas? Isso, Augusto, perfeito. Eu vou ver as informações abreviadas, tá? Aqui não aparece tudo, porque aqui é uma visão ampliada para edição, mas quando você der o preview, você vai ver que vão aparecendo mais, tá vendo? Quanto mais espaço eu tiver, mais vai aparecer. Ó, tá vendo? Ó? E aqui a barrinha tá na frente, vocês conseguem perceber aqui, ó, que quanto mais espaço, ele vai automaticamente se adaptando e mostrando a todas as abreviações que é possível mostrar, tá? Isso é uma configuração que eu particularmente gosto bastante, mas é aquela, cada um vai, conforme vai aprendendo, vai tendo a sua própria configuração e vai vendo o que gosta mais de mostrar e o seu estilo de fazer dashboard, tá? Isso é bem aberto. Todo mundo conseguiu o primeiro? Podemos fazer o próximo? Por mim, pode seguir. Eu estou indo lembrar aqui no outro, mas pode seguir. Tá bom. Aimee, tudo certo? Posso seguir? Certo, pode seguir. Beleza. Então, agora, gente, é aqui que fica divertido. Eu vou mostrar para vocês uma coisa muito legal que eu acho que eu mostrei para a Aimee, se eu não me engano. Tá, gente, tá dando uma microfonia. Isso, obrigada. Aí, ó, o que eu vou fazer agora? Vocês estão vendo aqui que esses meus 2 gráficos, eles são muito parecidos, né? Eu quero, eles basicamente, ó, OS por setor e OS por departamento, eles fazem a mesma coisa. Então, o Bold BI, já pensando nisso, que é normal um dashboard a gente ter vários gráficos parecidos, próximos um ao outro, tem essas opções aqui, ó, de recortar, copiar e colar. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse meu dashboard lindo, que eu já configurei, já fui lá e fiz o Label Overflow, vou clicar no quadradinho de baixo e vou colar ele. Simples, muito fácil. Aí o que eu vou fazer agora? Para mim ter as informações que eu queria antes, eu vou vir aqui e vou alterar a descrição, né? Porque eu quero um gráfico muito parecido, mas eu quero ele para outra informação. Então, ao invés de departamentos solicitantes, eu vou aqui em setores solicitantes, OS por setor e a relação dos setores com OS abertas, certo? Todo mundo conseguiu copiar e colar? Conseguiram chegar até aqui? Sim, eu consegui. Beleza. Então, agora eu vou para a parte que realmente importa. Daqui, como eu já configurei tudo, a única coisa que eu tenho que fazer para me mostrar é só mudar as colunas. Porque o valor que eu quero medir é o mesmo. Eu ainda quero medir quantas OSs. O que vai mudar é só a divisão. Então, ao invés de ser quantas OSs por departamento, é quantas OSs por setor. Pronto. Fiz a coluna. Tá vendo? Ó? Exatamente igual. E por isso que é muito importante, é por isso que eu gosto de fazer um gráfico, configurar ele completamente, deixar ele pronto. Porque ele acaba virando o meu template para todas as outras coisas que eu vou fazer que são parecidas, tá? Depois eu mostro para vocês, quando a gente terminar aqui, alguns outros exemplos que eu desenvolvi para vocês verem como isso é muito comum na forma de visualizar. É importante, por exemplo, eu ter gráficos parecidos para eu poder comparar eles entre si também. Não eu comparar uma comparação com a outra, tá? Isso é muito importante também. Todo mundo conseguiu esses 2 gráficos? Sim. Uma outra coisa que eu gosto de tirar também é isso aqui, ó. Eu acho que isso não agrega muito. Uma vez que eu já expliquei tudo, eu particularmente acho que isso não agrega muito, tá? Então, você pode vir aqui em Axis, descer aqui, ó, depois desse Show Primary Axis Value, Show Axis Title, é mostrar título do eixo, tá? Que é esse eixo aqui. E eu não quero mostrar. Pronto.
Por isso que eu coloco tantas descrições tantas vezes, tá? Para ficar um dashboard mais clean. Mas vocês se preferirem colocar menos descrições e deixar mais daquela forma convencional, cada um, de novo, a personalidade de quem está fazendo vai exprimir ele no seu dashboard, tá? O que vocês gostam mais e o que muitas vezes também os seus clientes, os seus chefes gostam mais, tá? De visualizar. É muito configurável isso e vai de cada um, tá? Eu vou passar para os filtros agora. Vocês têm alguma dúvida em como mostrar os gráficos? Alguém não conseguiu? Está com dificuldade? Acho que pode prosseguir, sim. Ótimo. Então, agora a gente vai passar para os filtros, tá? De novo, como a gente tem aqui no Bold BI, muitas vezes, tá? Duas coisas que estão na mesma linha, um do lado da outra, vão fazer coisas muito parecidas, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Pai, Donald, pirâmide, funil, KPI e número, que são coisas parecidas, barra e coluna. Isso é geral, tá? Esses dois aqui, eles são muito parecidos, tá? O que muda é a forma de visualização dos dados. Eu vou ter que colocar aqui e eu vou ter que estender ele, ó, para eu poder visualizar todas as informações. Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês. Vou mostrar a diferença de dois. Nem entrou no dashboard nesse outro computador. Você falou comigo, Tamires? Não, ela estava falando comigo. Beleza. Então eu vou colocar aqui, ó, dois iguais, ó, o mesmo dado, tá vendo? Ó, para vocês verem a diferença. Departamento e departamento, tá? Vou dar um preview. A lista, ela naturalmente vai ocupar mais espaço, tá vendo? Porque eu preciso de uma barra de rolagem para acessar, e essa barra de rolagem vai depender do tamanho do quadrado da lista que eu vou escolher. E é por isso que eu não gosto muito de usar a lista, eu acho que ela ocupa muito espaço. Tem algumas horas que ela vai ser necessária, você vai precisar ter ali a visualização de todos os dados, tá? Mas isso costuma ser mais útil quando você tem poucos dados. Quando você tem muitos dados, fica meio inviável ter essa lista inteira visual. Já no Combo Box, ó, ele vai mostrar as mesmas informações, tá vendo? Só que ele é retrátil, então eu não preciso ocupar tanto espaço como o List Box. Eu posso deixar ele bem pequenininho e ainda vou conseguir selecionar o que eu quero. Tá vendo? Então, é muito importante vocês entenderem que várias coisas aqui vão ser equivalentes, tá? E a única diferença vai ser visual e gráfica, porque isso, na verdade, é a função do dashboard, é ser uma visualização fácil e gráfica e bem dinâmica daquilo que você quer, tá? Então, vocês podem escolher qualquer um que vocês querem. Eu, particularmente, utilizo muito mais o Combo Box, tá? Porque eu acho ele menor, eu acho ele mais fácil de usar, eu acho que fica uma versão mais clean, tá? Então, pode todo mundo aqui, ó, vir no Filters, deixa eu fazer de novo com vocês, pegar um Combo Box e encaixar ele aqui do ladinho, ó, que a gente vai colocar o nosso primeiro filtro, tá? Todo mundo conseguiu? Sim. Beleza, então. Aí aqui, de novo, eu vou colocar um título. Primeira coisa, vamos pensar um pouco na nossa estratégia de filtragem, tá? O que eu tenho aqui? Normalmente, quando eu quero filtrar essas colunas, tá? Então, eu vou me guiar os meus filtros muito por esse valor aqui, ó. O que está nas colunas? O que é que está separando os meus dados? Porque daí eu consigo filtrar isso e selecionar quais separações vão aparecer ou não, tá? Então, muitas vezes, você vai colocar aqui as informações primeiro das colunas, tá? Esse é o filtro mais básico que tem. Mas eu também vou colocar aqui um filtro de valores para mostrar para vocês a importância disso, tá? Trazendo para nossa realidade um pouquinho aqui do Sigma. Então, para colocar meu filtro, primeiro eu tenho que pensar aqui, tá? Eu sei que os meus departamentos são divididos em setores, tá? Então, eles têm uma relação entre si, onde o departamento engloba os setores, certo? Então, se eu filtrar departamentos, os setores também vão ser filtrados, porque só vai aparecer para mim os setores correspondentes aos departamentos que eu escolhi. Então, o meu primeiro filtro, que é o filtro mais geral que eu vou ter, vai ser o filtro de departamentos. Tá? Essa é uma lógica que eu gosto de utilizar, que ela é bem genérica, tá? É uma estratégia mental para fazer um gráfico genérico,
Mas, às vezes, em alguns casos específicos, vocês vão ter que jogar essa estratégia para fora e realmente atender o que é necessário, tá? Mas essa é uma estratégia bem genérica que super funciona. Pensa no teu dado, pensa nas relações entre eles e começa filtrando aquele que engloba mais informações possíveis em si, tá? Que é o de departamentos. Aí, aqui, eu vou colocar o meu dado, que é os meus departamentos, e nas propriedades eu vou habilitar a filtragem dele mesmo, tá? E ele vai agir como um widget master, né? Que é aquele meu filtro principal, tá bom? E eu vou habilitar mais uma coisa aqui também. Ah, não, ele tá... Tá certo, tá certo. Aqui, ó. E eu tô também habilitando a filtro hierárquico, tá? Então, toda vez que eu filtrar alguma outra coisa, também vai filtrar aqui, eu já vou mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho meu departamento. Pode mostrar a parte dos dados ali, Alessandra? Claro, ó, aqui você só vai colocar, tá? Aquelas colunas que você quer filtrar. Tá vendo? Departamento. Certo. Obrigado. Só vou colocar a mesma coisa que tá aqui, ó, nos valores. Aí eu vou dar um preview nisso para vocês verem funcionando. Ó, eu vou selecionar aqui o departamento azul. Tá vendo? Filtrou os dois, porque, de novo, o departamento azul completam alguns setores. Então, ele vai filtrar ambos juntos. Vou pegar aqui o mais utilizado, que é o do SAP, aqui, SAP SP. Tá vendo? O SAP SP tem 77 OS e tem todos esses setores dentro dele. Tá vendo? Então, isso é legal. Ó. Com um filtro, eu filtro já os dois gráficos. Todo mundo entendeu e conseguiu fazer isso? Sim. Ótimo. Então, agora, de novo, eu vou usar a mágica do copiar e colar. Eu fiz um filtro bonitinho, ele já está todo configurado do jeito que eu quero. Eu vou lá, copio ele e colo. Vou mudar só o nome, porque agora eu quero pegar e filtrar os setores. E nos dados eu vou alterar. Ao invés de departamento, eu vou colocar setor. Vou dar um preview. E aí agora vocês vão ver que uma coisa muito legal acontece. Os setores, pelo menos deveria. Peraí, deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu configurar. Acho que faltou alguma configuração. Aqui, ó, allow filter, tá? Gente, ó, isso aqui é muito importante, tá? Esses dois estão configurados. Tanto permitir que eu selecione mais de alguma coisa, tá? Tanto para permitir que os filtros se filtrem entre si. Então, vão lá, ó, nesse primeiro Basic Settings aqui e marquem as duas coisas como verdade, tá? É importante, eu pulei isso aqui, mas é bom a gente sempre voltar. Todo mundo entendeu? Conseguiram configurar? Uhum. Tá, então agora eu vou dar um preview. E se eu escolher aqui, ó, eu não sei o departamento, mas eu sei que o setor Casa Peruíbe me fez um pedido. Então, eu vou filtrar pelo setor e filtrou ambos também. Me mostra tanto quantas OS tem na Casa Peruíbe, também me mostra de qual departamento ele é e quantas OS o departamento inteiro tem, tá? Então, por isso que é muito legal. E se você ver aqui, ó, eu não consigo selecionar outro departamento, porque o único departamento que contempla a Casa Peruíbe é o Fundo de Casa SP. A mesma coisa, se eu vim aqui e selecionar o Fundo de Casa SP, só vou conseguir, aí eu vou ver todos os setores que tem nele, tá vendo? Ó? E eu seleciono daí a Casa Peruíbe e a Casa Praia Grande, Casa Guarujá, por exemplo, eu quero mais de um. Os dois aqui, tá vendo? E agora vão ter duas OS, porque eu filtrei por duas opções ao invés de uma só. Vocês entenderam a diferença? Se eu filtrar por setor, a contagem aqui do departamento também vai ser a mesma do setor. Se eu filtrar por departamento, aí esse caso deu um, né? Deixa eu pegar o mesmo exemplo, né, gente, para ajudar também. Aqui, Fundo de Casa SP. Vai me aparecer um departamento e todos os setores relacionados. E aí vai me dar a soma total de OS abertas, tá? Todo mundo entendeu essa dinâmica de filtros, como eles funcionam entre si? Tá, eu vou apresentar mais um filtro e se vocês tiverem dúvida, vocês me falam, tá? O último filtro
que é importante, qual é que está faltando? Se eu tenho departamentos, se eu tenho setores, falta eu poder filtrar pela outra grande variável que eu tenho, que são as OSs. Imagina só a gente aqui no dia a dia, eu tenho só o número da OS, eu quero saber quem está atendendo. No valor, eu vou lá de novo e coloco aqui, ó, código da OS, tá vendo? Já está habilitado o multi-select, já está habilitado o filtro. Vou dar um preview. Por que isso é útil? Cara, eu não sei quem pediu, não sei departamento, não sei setor. Só sei que eu preciso da informação da OS de 1910. Eu preciso da OS 1910. Então, eu vou filtrar por ela. Aí eu já sei, ó, qual é o setor que ela é. E sei também que não foi informado no departamento. Então, eu já consegui extrair uma informação pela OS. Tá vendo? Então, assim, vocês podem ver que um filtro consegue englobar o outro, tá vendo? Sobre que eu seleciono uma única OS, os outros vão estar travados. Limpei o filtro, selecionei um único setor, o que está para trás fica travado, tá vendo? É isso que é a hierarquia dos filtros, um englobando o outro, tá? Todo mundo conseguiu entender isso? Todo mundo pegou como funciona a questão dos filtros, a dinâmica entre filtros? Sim. Sim. Tamires, como é que tá aí? Conseguiu? Sim, eu tô mexendo aqui também para ver algumas coisas, tô já pegando o jeito do financeiro. E daí qualquer coisa eu te pergunto depois no chat, se eu tiver alguma dúvida. Beleza, perfeito. Deixa eu só fazer um detalhe aqui. Não, mentira, eu vou diminuir esse aqui. Eu gosto de deixar eles bem visuaizinhos e bonitinhos assim, tá? Então eu vou sempre adequando os espaços. Oi. No meu caso, eu poderia fazer, tipo, por exemplo, assim, esse primeiro gráfico somente mostrando as entradas com os meses, e daí o segundo gráfico eu poderia colocar ali no valor para deixar, tipo, as vendas variáveis, entradas variáveis, né? Contratos fixos, as transferências que a gente recebeu, tudo nesse segundo gráfico. E daí, conforme eu vou mudando ali no filtro, isso vai aparecendo? Exatamente, vai aparecendo tudo isso, tá? Quando você filtra aqui, ele vai tirando as informações que você quer. Quando você quer fazer, por exemplo, tem duas formas, tá? Lembra que eu fiz um exemplo de colocar mais de um valor? E aí um valor eu coloquei o código da OS e outro eu coloquei para contar os setores? Lembra? Sim. Esses dois valores eu não consigo somar porque não faz sentido. Por que eu vou somar o número de OS com um número? Não faz sentido somar. Mas e se eu tiver dois valores que faz sentido somar? Se eu tiver um valor de entrada variável e um valor de entrada fixa, e faz sentido para mim somar, como é que eu vou demonstrar isso? É aí que entra um outro gráfico, que é o Stacked Column, que é esse cara aqui. O que ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar os valores também, um em cima do outro, somado. Então, se eu vim aqui e colocar departamentos, código OS e setor, e der um preview, tá pequenininho, eu vou aumentar. Tá vendo aqui, ó? Ah, entendi. Aí você consegue fazer eles e comparar também o valor total, ó. Tá vendo? É que nesse caso não faz sentido eu somar os setores com OS, mas no seu caso, como são dois valores que representam um todo, você pode colocar. Aí eu poderia somar só numa coluna daquele mês o que foi variável, o que foi fixo, né? Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Então, aqui eu vou excluir esse aqui. E eu vou mostrar para... Agora, gente, vem a parte que a gente mais vê, Alison. Você me explicou, mas você não falou como é que eu vou colocar outra base de dados aí. Porque, gente, vocês estão vendo aqui que isso é praticamente a mesma coisa? Agora é a hora que copiar e colar, assim, ganha um preço enorme, tá? Vou começar copiando aqui o título. Vou clicar no quadradinho que eu quero, todos configurados já, todos do tamanho que eu quero, metade certinho, ó, pelo maisinho que você consegue saber onde é a metade da tela. Eu vou aqui, ó, colar, editar, vou colocar SQL. E aí, gente, não importa a ordem que você vai fazer, ó, vou copiar o primeiro filtro, não importa a ordem que vocês quiserem fazer, né? Pode copiar gráfico primeiro, filtro primeiro, o que vocês quiserem. É só eu vir aqui nas configurações e vocês vão ver que os dados estão daquele do Drive, né? O que falta agora? Adicionar mais uma base de dados, que é a base de dados SQL.
De novo, a gente volta aqui, ó, esse ícone aqui é o ícone de base de dados, tá? Essas gavetinhas aqui, esse círculo com umas gavetinhas, tá? Então, a gente vai iniciar, pegar uma que já existe. Eu vou, de novo, colar aqui para ver qual é o nome. Ah, lembrei, é o Florence. Aqui, ó. Vou pegar um dado que já existe. Esse é o dado Florence, que a gente puxou lá pelo SQL, tá? Vou adicionar aqui. E agora estão as duas bases de dados que eu quero no mesmo dashboard, tá? Aí, muito tranquilamente, eu vou aqui no filtro que eu peguei, vou em Assign Data, vou alterar. Ao invés de PCMBI, eu quero puxar do Florence. Vai pedir se eu quero resetar, eu vou dar um sim. E agora apareceu os outros dados, né? Ah, vou vir aqui. Onde é que está falando aqui sobre o nome do departamento nesse aqui? Nesse caso aqui, como a gente já tinha visto nas outras aulas, é o DEP código. Deixa eu só achar ele aqui. Deixa eu procurar. DEP código. Você pode fazer uma busca aqui e já vai achar. Então, DEP código. Vou dar um preview. Aí, ó. Tá funcionando. Tá vendo? Com dados diferentes. É só isso que a gente tem que fazer agora para todas as áreas. De novo, copio o que eu quero fazer igual. Vou colar. Configurações. Assign Data. Troco a base de dados que eu quero. Mando resetar. Seleciono a informação nova do meu novo filtro. Eu vou colocar aqui. E pronto. Já está funcionando o meu novo funcional, com informações diferentes, com outra base de dados. Todo mundo entendeu como isso funciona? Sim. Vou fazer aqui mais um. Vou colar aqui, configurar OS. De novo, resetar minha base de dados. OS código. Tá, eu queria só entender, assim, ó, o meu dashboard, ele não tá aparecendo ali no caso dos valores. Eu coloquei valores, eu coloquei as entradas, e na coluna eu coloquei o mês. Não tá em ordem. De janeiro a dezembro não tá em ordem. Tá, que não aparece tudo, eu entendi que ele abrevia, né, mais ou menos. Só que quando eu boto o mouse em cima de cada coluna, aparece só o mesmo, aparece o valor. E todas elas estão na mesma altura, no caso. Esse lugar aqui, ó, o que aconteceu, tá? Você quer compartilhar a tela comigo pra gente ver isso? É que eu tô com outro computador aqui, eu tô assistindo um e eu tô com outro que eu entrei. Isso acontece, eu vou tentar te explicar então, sem ter acesso. Isso acontece por dois motivos, tá? O primeiro, pode olhar aí que eu tenho certeza que se você vir aqui, ó, na sua base de dados e olhar como é que tá esse quadradinho aqui, tá vendo? Antes do seu variável de tempo, vai estar STR, né? Não vai estar um reloginho. Deixa eu ver. Sim. Isso porque ele está entendendo essa informação sua de data como se fosse uma frase. Ele não está entendendo como data. Tá vendo? Quando ele entende como data, fica um reloginho. E isso aí é ciência de dados. A gente chegou no primeiro contato com ciência de dados, que é trabalhar a formato do dado. Lembra que eu comentei com o Lucas que para mim era muito importante que ele não alterasse aquele formato de data em inglês? Uhum. Por isso, porque o sistema hoje está configurado para entender a data dessa forma. Então, ele não vai entender a data 2801 como o dia 1º de janeiro. E como o mês 28 não existe, ele não consegue entender isso como outro dia do mês de dezembro, como o 12 do 01 pode dar a entender, né? Dar essa múltipla escolha, porque na 12... Opa. 1201, né? E 0112 são duas datas possíveis. E aí o sistema até consegue reconhecer como data, mesmo reconhecendo a data errada, tá? E aí essa é uma coisa que a gente tem que voltar lá na sua planilha de dados e alterar lá na planilha ou mudar as configurações de recepção do sistema, tá? Como eu te falei, quando eu comecei a fazer, eu não sabia que era possível arrumar o sistema, então eu fui lá e arrumei minha planilha.
tá? Mas a gente também pode fazer isso pro sistema, mudar o sistema para ele entender de outra forma, tá? Mas é por isso que você não consegue, e é por isso que não está em ordem, porque ele entende isso como uma frase qualquer, ele não entende isso, ele coloca em ordem alfabética, entre aspas, sabe? Ele não entende que isso tem que ser ordenado como um tempo, tá? É isso que está acontecendo com o teu gráfico, você conseguiu entender? Sim, eu consegui. Como eu faço para arrumar isso? Tem que ir lá no banco de dados que você montou. Deixa eu ver se eu consigo Eu tenho que entrar na planilha do Excel, correto? Você vai ter que ir lá na planilha do Excel e alterar. Eu não sei, eu não sei se eu consigo acessar lá para mudar aqui, tá? Mas tem como. Você vai lá no... Quer ver? Eu vou abrir aqui a nossa planilha do financeiro, tá? Para todo mundo ver, só para dar um exemplo. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo que todos os dias, primeiro vem o mês, e o número é só um número, ponto, o decimal? Porque é esse formato hoje que o Bold BI está aceitando. Esse é o formato americano de informação de dados. E eu até entendo que ele seja assim, porque realmente muitos aplicativos, ainda quando você vai extrair informação, ele traz o dado assim, tá? E esse é um problema que ele tem quando você coloca uma planilha. Se eu colocar, por exemplo, um SQL, um banco de dados, não vai ter o mesmo problema, porque a configuração do dado, como o dado fica armazenado no SQL, é um pouquinho diferente, a informação é um pouquinho diferente, ele é mais adaptável. Quando eu coloco isso num gráfico, ele é mais rígido, ele quer que as suas formatações sejam presas àquele gráfico, então ele não deixa o sistema, como o Bold BI, alterar o seu formato, porque isso pode sim alterar a função do gráfico, porque, de novo, um SQL é só dados. Uma base de dados como um gráfico pode ser tanto de dados como informações. Então, por isso que ele se prende às suas configurações, e é por isso que você tem que, para liberar isso, tem que voltar e reconfigurar a tua planilha. Tá, e se eu descrevesse um mês ali, não ia dar? Colocar um nome do mês? Tipo janeiro? Daria, mas de novo ele ia ordenar por ordem alfabética. Ele não iria ordenar pela ordem da data. Lembra que a gente tinha esse problema que você falou comigo lá? Tá. Ele não tá me mostrando na ordem dos meses certinho. Aí eu teria que botar o número na frente. Teria 01 janeiro de 2022, e aí ou o último dia do mês, ou janeiro de 2021, janeiro de 2022, tá? Isso funciona. Não, se bem que não, tinha que colocar um número na frente. É 01 janeiro, 01 2021, 01, mas de novo, ele pode entender isso também como uma string e na hora de lá dar algum tipo de problema, porque vai estar faltando dia, então ele pode entender como uma data. O ideal mesmo é ou você adequar a data pelo formato que o sistema recebe, para ter isso em alfabeto, ou colocar uma frase, 01 tracinho janeiro, barra aquele ano que você quer, tá? 02 fevereiro, barra o ano que você quer. Assim também dá, mas de novo, tem algumas opções para data, tá? Que para string eu não tenho. Tem alguns tipos de filtragem, algumas coisas mais específicas, que são mais complexas, que você vai perder. Mas se agora isso não é importante para você, você pode manter assim, tá? O ideal mesmo era você alterar as datas da planilha para colocar nesse formato aqui, tá? Tá, eu fiz uma cópia dessa planilha para não mexer na original, né? Mas eu vou vendo aqui. Aí, quando eu coloco o mouse em cima, depois vai aparecer, por exemplo, o valor total das entradas que tá ali naquela coluna? Ainda não, mas aí a gente tem mais uma opção que você pode fazer isso aqui, ó, que chama do Combo Box. Tá vendo aqui, ó, Combo Chart? Aí aqui eu tenho... Deixa ele carregar um pouquinho, que tá dando uma demora. Aqui, ó, tá vendo? Eu tenho 2 tipos de valores. Aí aqui no primeiro valor, você pode colocar todas aquelas informações que você quer. Todos os valores que vai fazer aquela stack, sabe? Ficar um em cima do outro e vai somando. E aqui no valor secundário, você pode colocar uma variável do total. Tá. E aí vai aparecer tanto o somado como mais uma linha depois mostrando o total. Tem alguns exemplos aqui, depois que eu terminar esse dashboard com vocês, eu vou mostrar para vocês os exemplos que a gente já tem hoje do rede industrial e algumas opções, tá? De algumas possibilidades, beleza? Tá. Mais alguma dúvida, gente? Seria isso.
Tá, então eu vou terminar aqui rapidinho o dashboard, ó, como vocês vão ver, é copiar e colar mesmo, é copiar e colar, alterar o nome, alterar a base de dados e recolocar as variáveis que eu quero. É muito tranquilo depois que você monta a primeira metade, a segunda metade vai, ainda mais se for igualzinho, igual a gente está fazendo para facilitar, por causa do tempo, vai que é uma beleza, ó, em 2 minutinhos já está pronto os gráficos, eu copio o exemplo que eu quero, arrumo o nome que eu preciso, troco a base de dados e venho aqui e coloco as informações que eu quero. E, gente, está pronto. Todo mundo conseguiu terminar? Vamos terminar. Eu sei que essas partes eu faço meio rápido, que eu estou acostumada, mas eles vão alterando as configurações, ó. E aí a gente tem 2 bases de dados no mesmo dashboard, com informações diferentes, elas ainda se conversam entre si, tá? Porque isso é muito comum, a gente ter, por exemplo, eu tenho matriz e eu tenho filial, né? Eu tenho loja 1 e loja 2, tá? Detalhes importantes, esse tipo de filtro aqui só funciona para o seu próprio, para a mesma fonte de dados, tá vendo? Se eu filtrar de um lado, não filtra do outro, tá? Isso é importante a gente saber. Essa forma que a gente fez foi uma forma que a gente consegue colocar as informações no mesmo gráfico, mas eu ainda não consigo que seja uma base de dados só, tá? Concatenar as 2 bases. Isso é uma coisa que o Bud BI também permite fazer, tá? Você consegue pegar 2 bases de dados e somar as 2 numa coisa só, tá? Mas isso é uma coisa que, assim, tem que ter conhecimento técnico, tanto para montar as planilhas que vão ser concatenadas, para escolher quais são, tá? E aí, nesse caso, como a gente está com pouco tempo, eu não vou conseguir explicar para vocês muito bem. Eu vou focar só nesse dashboard. Todo mundo conseguiu terminar o dashboard? Todo mundo conseguiu fazer? Sim, eu terminei. Ótimo. Ficou alguma dúvida nesse sentido? Dashboard de alguma coisa? Tamires, Aimee? Não, eu estou fazendo aquelas modificações ali para o meu dar certo. Vamos ver se quando eu entrar vai aparecer. Beleza, qualquer coisa me chama que eu ajudo você a alterar, tá? A planilha que precisar. Tá. Para mim ficou bem explicado. Só o problema do erro aqui, mas tá tranquilo. Tá bom, então. Então, vou aproveitar que eu tenho 2 minutinhos e tá. Só porque você tá aqui, Augusto, você deve saber que isso é possível, eu vou te mostrar onde encontrar, tá? E é bem legal para as meninas saberem que é possível também, porque se um dia o pessoal falar que não é possível, vocês vão poder entender o porquê, se é verdade e o porquê, tá? Porque muitos clientes também falam isso e a gente tem contato com dados o tempo todo, tá bom? Tem aqui, ó, se você for aqui em Data Sources, tá? Essa segunda caixinha aqui, tem um campo chamado, aqui, ó, Combine Data Source, que é combinar 2 bancos de dados, tá? Eu vou entrar eu vou entrar com o nome aqui, qualquer, e vou colocar aqui, ó, 2 tickets. Por que isso é tão difícil? Porque precisa ser 2 informações que façam sentido juntas, tem que fazer sentido, e não está achando a minha base de dados que eu quero. Ah, tá, porque eu estou escrevendo errado. Aí, ó. Aqui, ó. Tem que ser 2 bases de dados que façam sentido juntas e que tenham campos em comum, tá? E aí, Augusto, aqui você consegue fazer um mapeamento das colunas, decidir quem é o quê, tá vendo, pessoal? Você consegue falar, o que tiver de Alessandra do outro vai ser de Alessandra nesse. Ó, Laura e Cristina eu não quero, não coloca nada. Da Lia também eu não quero nada. Da Hanna eu vou colocar as informações que eu quero que puxa da Hanna. O que eu estou fazendo aqui eu estou dizendo aqui, ó, meu primeiro base de dados, procure na segunda base de dados a coluna Alessandra e soma essa coluna que eu já tenho, tá? Vai lá e procura a coluna Aimee e soma o que eu já tenho. Vai lá e procura a data de um e soma do que eu já tenho do outro. Tá vendo? E aí eu combinei as 2 coisas. Aí eu vou só dar um Ctrl- aqui, porque
o caminho que está falhando. Vou dar aqui, ó, e esse campo chamado append, né? Como você deve imaginar, Augusto, né, que está mais acostumado, o append é uma coisa quando eu pego uns dados e coloco os outros no final. Eu tenho uma lista, eu dou um append de informações. O que eu estou fazendo? Estou colocando mais informações no final. E é isso que ele faz, ó. Se eu der um data preview aqui, eu vou ver que as informações da e-mail da Alessandra têm mais linhas que as outras, porque eu fui lá e coloquei no final da minha lista as informações que eu tinha buscado. Estão vendo aqui? E aí eu consegui combinar duas bases de dados numa única base de dados, uma terceira única base de dados, e aqui eu vou conseguir filtrar entre eles, tá? Os filtros vão funcionar, não vai ser igual esse aqui, onde um só filtra de si mesmo, tá bom? Mas isso aqui é uma coisa bem complexa, tá, meninas? Vocês, assim, não tem que saber fazer isso, porque tem muita coisa de SQL, tá? E aí, quando chegar no caso que você for necessário, tenha um tipo de filtro só a mais de uma base de dados, pode procurar o nosso TI, o Lucas, o próprio Augusto também, que entende alguma coisa, tá? Para a gente poder fazer essa unificação, é um termo que a gente chama concatenação, né? Ou append desses dados para virar uma fonte só. Tá bom, galera? Vou passar por cima porque a gente não tem muito mais tempo, beleza? Vocês entenderam tudo? Todo mundo conseguiu fazer? Tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Pessoal? Bom, eu vou te chamar, eu acho que pra gente tentar fazer um juntas depois, porque o meu tá dando aquele probleminha. Não, isso aí pode me chamar, tá? Que é ciência de dados, realmente, esses dados vocês não têm que fazer sozinhos, não tem que se matar, tá? Deu problema na conexão dos dados, pedem ajuda pro TI, eu, Augusto, Lucas, todo mundo vai saber como ajudar vocês, tá? Aimee, tudo certo? Conseguiu entender como faz? Conseguiu acompanhar certinho? Sim, consegui. Da minha parte tá tudo certo. Augusto? O mesmo para mim. Perfeito, então, pessoal. Só uma dúvida rapidinho, Alessandra. Claro. A primeira vez quando o Lucas passou aquele primeiro exercício de fazer aquele primeiro dashboard, quando eu fiz o meu, ele não ficou organizado pela quantidade. Ele ficou embaralhado, os valores. Ah, tá. Você quer mostrar pra gente como ficou? Para eu ver mais ou menos? Só um segundo. Eu vou então parar de compartilhar aqui. Você compartilha com a gente só porque eu acho que é uma dúvida que pode acontecer, principalmente com a Tamires, agora que está colocando um dado novo, pode acontecer, e com a Aimee também, quando ela for fazer alguma inserção de nova informação. Aproveitando que o Augusto está arrumando, compartilha comigo já a tua base de dados, Tamires, que tu precisa. Na verdade, eu não vou conseguir mostrar, porque eu acabei deletando aquele dashboard e adicionei um novo e ele veio corrigido. Tá, o que pode estar acontecendo? Eu vou compartilhar minha tela e você tenta me explicar mais ou menos, porque algumas coisas podem ter acontecido, tá? Que vão dar aquele mesmo erro. Deixa eu compartilhar aqui. Tá. Fala para mim mais ou menos, eu vou estender esse aqui, tá mais facinho. O que aparecia para você quando você abria esse dashboard aqui, por exemplo? Como por exemplo, os dados? Ele, em vez de ele estar ordenado pela quantidade, por exemplo, o Pro, ele tem mais de 100 OS. Ele ficava, por exemplo, no meio, e aí vinha, por exemplo, ADM, Lab, iPro, Manu e o Links. Isso, tá? É uma coisa que você consegue. Provavelmente ele estava com um sorte de dados. Eu vou mostrar para vocês como faz isso, tá? Eu posso vir aqui, por exemplo, aqui tá mostrando por default, tá? Tá mostrando para mim da ordem do que tem mais quantidade para o que tem menos, né? Porque é isso que é o default do sistema.
Tá? Algumas vezes você pode ter mexido em alguma coisa, ou alguém já tinha aberto o dashboard, alterado alguma coisa, que veio para você alterado, ou foi uma cópia de alguma coisa, tá? Mas você pode mudar isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu posso ir pelas colunas e ir aqui no sort. O que vai fazer? Vai ordenar da forma que eu quiser. Eu posso ordenar por ordem alfabética, ascendente, crescente ou decrescente. Crescente e decrescente, perdão. Eu posso pedir para copiar a ordem que aparece no meu banco original, vai mostrar para mim de acordo com as colunas, a primeira coluna que aparecer vai ser a primeira coluna que vai estar aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou colocar por ordem alfabética decrescente. Vou dar um apply. Não mudou nada, porque já estava. Mudou, mas vocês conseguem ver que está agora em ordem, não teve muita coisa. Vou colocar de novo aqui para dar uma alteração mais visível, tá? Eu vou vir aqui em departamento, vou dar um sort por ordem ascendente, então, ó, por ordem alfabética. Viu? Ó, mudou. Tem primeiro os caracteres especiais, que é o parênteses, A, L, M, P. Mas eu posso também, o que é mais pela ordem que vem da minha planilha, ó, a ordem da planilha está essa, tá por ordem alfabética na planilha, ou eu posso sortear ainda por um tempo. Ó, eu quero que você mostre para mim, em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, os campos de departamento que tem a maior contagem de OS. Tá vendo aqui? Ou eu posso alterar. Eu quero ver os departamentos que têm uma maior contagem de setor, por exemplo. Eu quero contar pelo setor. Aquele departamento que tiver mais setores em si tem que vir primeiro para mim. Tá vendo? Já alterou a ordem de novo, tá? É isso. Você pode vir aqui e alterar isso como você quiser. Em alguns casos, Tamires, esse sort aqui também vai me ajudar nisso que você quer, tá? Só que muitas vezes não tem a opção, ele não consegue entender a ordem correta, porque a ordem que ele entende ali é a ordem das colunas, não das linhas, tá? Mas, Augusto, provavelmente era isso que estava acontecendo com você, tá? Ele estava sorteado, organizado, não pela ordem de quantidade, mas talvez pela ordem alfabética ou por uma ordem decrescente, diferente dessa aqui que é padrão. Tá? O meu agora ele ficou em ordem dos meses, só que o único problema é que todas as barras estão iguais, entendeu? Parece que todos os meses a gente recebeu a mesma coisa. Isso eu vou ter que dar uma olhadinha para ver, porque tem alguns motivos que isso pode estar acontecendo, tá? Sim, não, mas depois daí a gente faz um acesso, o Augusto vai terminar de formatar esse computador. Ótimo. E daí depois eu te chamo para fazer um acesso para a gente começar a fazer juntas isso, tá? Claro, perfeito, pode me chamar. Alguém tem mais alguma dúvida? Augusto, ficou claro aqui o motivo da ordem estar diferente? Sim, ficou bem claro. Beleza, então, pessoal. Alguma outra dúvida? Podemos concluir aqui a aula? Pode ser, eu estou bem explicado, eu entendi, tirei minhas dúvidas. Só tem essas questões ali de algumas configurações dentro do sistema, né, que não tá, como eu digo... Não estão, acho que, equivalentes a como os dados estão configurados. Não são as mesmas configurações. A gente tem que dar um jeito de dar uma equivalência ou equiparar. As configurações dos dados têm que sempre conversar com as configurações do sistema e vice-versa. Se eles não conversarem, ele não vai conseguir puxar as informações e vai ficar meio doidinho, tá, gente? Então, agora eu vou